Nesse editorial aqui, você vai ouvir o óbvio de que bater de frente o sistema não é fácil e de que quem faz isso vai ser responsabilizado ou vai entrar na mira de alguma forma. E eu estou falando desse caso aqui, talvez você não saiba quem é. Esse aqui é o deputado federal Domingos Sávio. Ele é do PL de Minas Gerais, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e bateu de frente com o sistema. Eu vou te explicar o que ele fez. E aí, um membro do STF, um dos ministros do STF, bateu um recado direto para ele. Ele sentiu que é uma espécie de recado direto. Escuta o que eu vou te explicar, tá bom? Então vem comigo que você vai entender um pouco mais da política com essa situação. Não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar, isso é sempre importante. Obrigado por estar conosco aqui em mais um editorial. Vamos lá. O Domingo Sávio, ele fez um projeto, na verdade uma PEC. O que é uma PEC? É uma proposta de emenda constitucional. Ele quer mudar a Constituição. E na visão dele, da qual eu acho hiper coerente, o STF se tornou a última instância. Mas os casos em que o STF decide de primeira, ou seja, é o primeiro a decidir, toma uma decisão ali, às vezes contra o próprio Congresso ou contra outros setores, o Executivo, por exemplo, recorrer para quem? Não tem para quem recorrer. Então, o Domingos Sávio fez o seguinte: olha, se nós podemos mudar a Constituição, nós como Congresso Nacional, se nós temos o princípio da separação dos poderes, que faz a fiscalização de um poder para o outro. Então, se nós seguirmos a regra de criar uma emenda constitucional, ou seja, 2/3 nas duas casas, por 2 turnos, por 3/5 dos membros. Essa é a regra para criar, para aprovar uma PEC. Pelo mesmo quórum de aprovar a PEC, que cria as emendas à Constituição, nós podemos derrubar as decisões como uma espécie de recurso. O próprio Congresso pode ser feito um recurso para o Congresso que pode derrubar as decisões do STF. Na minha visão jurídica, é amplamente coerente. Só que quem não gostou nem um pouco disso foi o STF, e ele apresentou esse projeto já está, inclusive, com as assinaturas, já está tramitando. E aí, ele participou de um evento, ao lado de quem? Do Gilmar Mendes. O primeiro recado do Gilmar Mendes, a Terra, esse site jornalístico Terra, traz. Gilmar Mendes diz que STF derrubaria projeto que autoriza Congresso a cassar decisões e diz que isso não tem boa imagem. O ministro também é contra a proposta do presidente da Câmara, Arthur Lira, para limitar quem pode acionar o STF. Ou seja, o recado do Gilmar Mendes aqui para o Congresso inteiro, não só para o Sávio, para o Congresso inteiro, tanto os senadores, Rodrigo Pacheco e todos os senadores, tanto para o Lira e todos os deputados. Não mexe com o STF, que quem manda aqui somos nós. Vocês podem fazer o que quiser, espernear o quanto quiser. Se chegar aqui, a gente derruba, é a gente que manda. O primeiro recado do Gilmar Mendes foi esse. O segundo recado, nós vamos analisar uma matéria da Veja. O recado de Gilmar Mendes, autor de PEC contra o STF. O ministro foi recebido em frente parlamentar por Domingos Sávio, que defendeu a proposta para o Congresso cassar decisões do Supremo. E o que a gente trata aqui? O que é a situação aqui, só para a gente entender? Funciona assim. Teve um evento na FPA, na Frente Parlamentar, e nesse evento, tanto o Domingos Sávio, que estava presidindo a comissão, estava com o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi super afável, tratou muito bem, sentou ao lado do Domingos Sávio, conversou sobre democracia, sobre várias pautas, inclusive regulamentação das redes, dentre outras coisas que ultimamente é pauta do STF. Trataram-se muito bem, e aí o Domingos Sávio foi embora. Depois que o Domingos Sávio foi embora, olha só o que aconteceu. Matéria da Veja aqui, hein? E, em um recado ao deputado, que já não mais o acompanhava, acrescentou:
É bom lembrar que essa ideia de limitar o STF não tem boa origem. Isso é da ditadura Vargas e esteve na Constituição de 1937. O povo acostumou-se a chamar de polaca, Constituição polaca, tá? Cassava-se a decisão do Supremo por decreto e foi cassado. Quando alguém for pensar nisso, é bom lembrar que isso tem uma má história no constitucionalismo brasileiro. Ou seja, cuidado com o que você põe de proposta contra o STF, porque você pode ser considerado antidemocrático. Você pode ser considerado um dos golpistas bolsonaristas que atentam contra a Corte Suprema e contra os poderes. O recado foi dado, o recado foi claro, segundo a própria Veja, que o recado foi esse, olha, cuidado, para de fazer proposta contra o STF, que aqui quem manda somos nós. Pois é. Já viu aquele ditado? Para bom entendedor, pingo é letra? Nessa hora, não sei se o sábio está torcendo para esse projeto passar. Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa tratar aqui, ó. Essa matéria é do R7, da Record. Segundo especialistas, veto presidencial à desoneração da folha não teria explicação jurídica. Vamos entender isso aqui, tá? A prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até 2027 está de acordo com a Constituição Federal, dizem especialistas em direito tributário consultados pelo R7. Vocês sabem que eu sou tributarista, então deixa eu explicar a situação para vocês. O que é a desoneração da folha? Nós temos várias contribuições e pagamento. Dentre essas contribuições, tem uma que é a contribuição patronal previdenciária, conhecida como CPP, Contribuição Previdenciária Patronal. E ela é 20% sobre a folha, ou seja, 20% sobre a remuneração do trabalhador. Então, vamos só colocar em exemplo aqui. A cada R$ 1.000 que o patrão te paga, ele tem que pagar 200 de imposto para o governo só desse imposto. Mas são vários outros impostos, ou seja, a oneração sobre a folha é gigantesca. Mas um que pesa bastante é esse de 20%. 20% que o patrão paga sobre o salário do empregado. E presta atenção, porque quando você ouvir falar desse assunto de desoneração da folha, agora você já vai entender. E aí, qual que é a proposta da desoneração da folha, que já existe tem mais de 10 anos? Os sindicatos estão pressionando, as empresas estão pressionando, todo mundo está pressionando. Só quem não quer é o Lula e o Haddad. Por quê? Porque a proposta é que em vez de você pagar 20% sobre a remuneração do funcionário, os setores beneficiados vai pagar de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, o que reduz muito o imposto pago pelo trabalhador. E se o imposto arcado pelo empregador, for muito caro, vai ter que demitir. Então, se o Lula vetar esse projeto, e o Lula quer vetar, e eu já vou explicar para vocês o porquê, ele vai criar um desemprego em massa no Brasil. É isso que os especialistas argumentam. E por que Lula pode vetar isso? É simples. Grana. Lula quer gastar. A licença desenfreada para gastar exige que o Lula arrecade ao máximo. Então dá. Deixa eu explicar em panos mais claros para vocês aqui. Você imagina que tem ali uma granja. Uma granja. E essa granja vive dos ovos das galinhas. E aí, se todo dia as galinhas botam um ovo e você tem 1.000 galinhas, você tem 1.000 ovos por dia. Entenderam? Só que aí você descobre que tem um remédio e esse remédio faz com que as galinhas botem 2 ovos por dia. Já pensou? Em vez de você ter 1.000 ovos por dia, você vai ter 2.000 ovos. Isso é maravilhoso. Vou ter R$ 1.000 a mais para gastar, vai quase dobrar. Isso é bom, não é? É. Só que tem um detalhe. Se você colocar esse remédio para as galinhas só vão conseguir botar durante um tempo. Depois de uns 6 meses, 7 meses, essas galinhas vão começar a adoecer e vão voltar a botar só um ovo. E depois de um tempo, algumas dessas galinhas vão morrer. O imposto é do mesmo jeito.
Se você sangra a empresa agora, a empresa está arrecadando, de repente ela começa a cair, tem que mandar funcionário embora, não dá conta de prestar serviço, e um tempo depois essas empresas vão fechar a porta. No final das contas, você tinha 2.000 ovos agora, com 1.000 galinhas. Depois de 6 meses, volta a produção dos 1.000 ovos, porque as galinhas já estão fadigadas. Depois de um ano, você só tem 300 galinhas, 700 morreram. Ou seja, você tem 300 ovos. Antes 1.000 constante, do que um pulo ali para você gastar desenfreadamente e depois uma queda. A economia funciona exatamente assim. Então, por isso que a desoneração da folha é importante para manter empregos. Vamos lá. Vamos mais um aqui, né, da mídia. Quem faz essa publicação aqui é o filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E nessa postagem aqui, ele fala sobre um ponto super interessante, que é o quê? A tese da supremacia branca, a tese do supremacista branco. Olha só a última da imprensa, que não é novidade, eu já vi eles falarem disso, já vi inclusive progressistas como Eduardo Moreira falar sobre isso, mas dá uma olhada nesse trecho aqui da Globo News. Quando você acha que a imprensa não tem mais como descer o nível, vem isso daí, dá uma olhada. Não custa lembrar também que o então presidente Bolsonaro, em mais de uma live, se não estou enganado, apareceu bebendo copo de leite. Apareceu bebendo copo de leite. Beber copo de leite também se insere nesse campo do simbolismo dos supremacistas, porque havia uma tese, obviamente estapafúrdia, mas que circulava com grande, digamos assim, adesão dos círculos supremacistas e racistas, de que pessoas brancas, e quanto mais brancas, melhor nesse sentido, dessa tese estapafúrdia, louca e falsa. Se é uma tese falsa, por que ele gasta tanto tempo explicando e batendo em cima disso? Digeriam melhor o leite do que pessoas negras ou que tivessem algum pingo de sangue negro e tudo mais. Vamos lá, antes do Eduardo Bolsonaro continuar falando aqui, eu preciso lembrar a vocês que esse trecho dessa live que ele fala é de uma divulgação do presidente aos produtores de leite. E ele mesmo fala na live, ó, em homenagem aos produtores de leite, a gente tá aqui tomando um leite aqui para mostrar que a gente tá com vocês, produtores de leite. Então, assim, é uma coisa tão estapafúrdia, é uma coisa tão, sabe, sem qualquer nexo de cognição, sem qualquer moral e pudor, levantar uma narrativa estapafúrdia dessa, mas não é à toa. O que eles querem? Aqui o Eduardo Bolsonaro vai explicar isso aqui. Na verdade, o que eles pretendem nesse caso aqui, é trazer a tese do supremacista branco. Poxa, aqui no Brasil, essa questão da supremacia branca, ela vem lá da época do nazismo, de que tinha essa tese estapafúrdia, de que as pessoas brancas tinham uma melhor absorção do leite, que eles poderiam beber, que o organismo era melhor. Isso é uma coisa ridícula. E aí criou-se essa teoria de que se você queria demonstrar que você faz parte da raça ariana, você é dos bons, você toma leite. Se você não consegue tomar leite é porque você não é da raça pura. Coitado dos intolerantes, né? Mas enfim, é uma ideia estapafúrdia e olha só a que nível a imprensa chegou. O Eduardo vai continuar aqui. Mas isso daí, pessoal, não é sem motivo não. Para quem está conectado, né, com a política americana, consegue antever essas questões quando vierem para cá. Isso daí do supremacista branco foi falado pela primeira vez na Jandira Fegali, na Comissão Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro, depois está presente também no relatório da senadora Elisiane Gama, da CPMI, agora na Globo News. Então nada disso daí é por acaso. Eles estão batendo nessa tecla para trazer uma narrativa lá dos Estados Unidos para cá, como se aqui nós fôssemos uma sociedade dividida entre negros e brancos. Na verdade, o brasileiro ele é totalmente miscigenado. Então, a gente, para brecar essa narrativa, nada melhor do que você saber como que os americanos fizeram para brecar essa ideia que nasceu lá e está sendo importada para o Brasil agora. Então, mostrando para vocês um pouquinho de como que pode ser frutífera essa questão de você estar antenado em outros países, beleza? Um abraço, fique com Deus. Pois bem, vocês veem aí o nível das narrativas possíveis. E o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tá? O patético da história
É que tem gente que acredita nisso e toma isso como uma verdade, né? Fazer o quê? Pessoal, é isso. Obrigado por ter ficado em mais um editorial aqui com a gente. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.